Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos explorar Teófilo Otoni, lá no Nordeste de Minas. É curioso, né? Uma cidade que nasceu de um sonho quase utópico, Filadélfia, amor fraterno, mas hoje é conhecida como a pragmática capital mundial das pedras preciosas. Exato. Então, usando um relatório histórico bem detalhado, a gente vai tentar entender essa transformação, sabe? Como a visão do fundador, o Teófilo Otoni, de ligar o interior ao mar. Sim, pelo rio Mucuri. Isso. E a chegada dos imigrantes, as mudanças na infraestrutura, tipo trem, estrada, como tudo isso formou a cidade que a gente vê hoje. E olha, a escolha do lugar não foi por acaso, né? O Otoni viu ali um ponto estratégico mesmo, um futuro corredor, sabe? De comércio, de transporte. Essa ideia de ser um centro conector. Bom, isso marcou tudo o que veio depois. Pro bem e às vezes nem tanto. Exato. Vamos lá. A história começa, assim, oficialmente em 1847, com a Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri. Um projeto bem ambicioso do Otoni. Muito ambicioso para a época. E aí, em 1853, que surge o acampamento Filadélfia. O nome já diz tudo, amor fraterno. Reflete muito aquele idealismo, né? Tem até a história dele acenando o lenço branco, que era o símbolo do liberalismo brasileiro. Queriam progresso, modernidade. Pois é. Mas aí já vem o primeiro choque, né? O contraste brutal entre esse sonho, essa utopia de Filadélfia e a realidade dura do sertão. Os relatos que a gente tem falam das dificuldades imensas dos primeiros colonos. Que tipo de dificuldades? Ah, de tudo um pouco. Clima difícil, muitas doenças, insetos, isolamento. Sabe, muita gente não aguentou o tranco, simplesmente desistiu. Isso já mostra como esses grandes projetos, por mais bem intencionados que sejam, podem esbarrar feio na realidade. E a figura do próprio Otoni, as fontes mostram que ele era complexo, né? Sem dúvida. Ele até tentou negociar com os povos indígenas da região, o que era bem raro na época, mas, bom, o próprio ato de colonizar já significava avançar sobre as terras deles, não tinha muito como fugir disso. Exatamente. E é importante dizer, faz parte do contexto histórico, que a companhia utilizou mão de obra escravizada nos seus empreendimentos. Era a prática da época, infelizmente. Então ele tentava o diálogo, mas o projeto em si era expansionista. Isso. E para viabilizar essa ocupação toda, ele incentivou muito a vinda de imigrantes europeus. Alemães, suíços, vários grupos chegaram. E isso criou o que as fontes chamam de caldeamento de raças, que é uma marca forte da identidade de Teófilo Otoni até hoje. Falando em conectar e transformar, um ponto-chave foi a chegada da Estrada de Ferro Bahia e Minas, a FBM. Chegou em 1898. A Bahia-Minas, um marco. Foi a espinha dorsal da economia dali por mais de 60 anos, né? Aquela Maria Fumaça que tem hoje na Praça Tiradentes é um memorial dessa época. Só que a desativação dela, lá em 1966, nossa, isso é outro ponto que mostra muito sobre o Brasil, sabe? Como uma decisão lá de cima de priorizar a estrada em vez de trem pode simplesmente desmontar a economia de uma região inteira. Foi um golpe duro. Uma decisão que, imagino, na época talvez fosse vista como modernização, né? Mesmo com essas consequências negativas que vieram depois. Com certeza. Havia essa aura de modernidade ligada às rodovias. E aí entra a BR-116, a famosa Rio Bahia. Começaram a construir em 1947. Ela virou o novo eixo, o novo símbolo de progresso para Teófilo Otoni. Mas também trouxe seu lado B, né? Como as fontes indicam. Exatamente. Essencial para a economia. Sim, claro, mas também gerou problemas. O tal do inchaço urbano nas cidades ao longo da rota, concentração de problemas sociais. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitas notícias de acidentes graves na BR-116. Levanta questões sérias sobre segurança, sobre a necessidade urgente de modernização. Os planos de concessão falam nisso, né? Mas é essa ambiguidade do progresso. Ajuda por um lado, complica por outro. Mudando de assunto, mas nem tanto. O brilho da cidade. Por que a capital mundial das pedras preciosas?
A geologia ajuda, claro. A região está na província gemológica oriental brasileira. Sim, o subsolo é rico. Mas a chave mesmo, o pulo do gato, não está só na terra. Está na combinação dessa riqueza com o conhecimento que veio de fora. Ah, os imigrantes de novo. Exato, principalmente os alemães de Daroberstein. Eles trouxeram uma expertise em lapidação, essa sinergia, a pedra bruta, mais a técnica. Isso que criou o valor todo. A água marinha Marta Rocha, aquela famosa, é o grande símbolo disso tudo. E falando em símbolos, e como a gente conta a história, tem uma curiosidade interessante lá no bairro Jardim Alvorada, um monumento indígena. Sim, e o mais curioso é o seguinte, a estátua é de um guerreiro botocudo. Só que as fontes indicam que os habitantes originais daquela área específica eram os potenes, que eram tupis. E mais, eram inimigos históricos dos botocudos. Não acredito. Quer dizer que o monumento homenageia o povo errado para aquele local específico? Exato. Parece um detalhe pequeno, né? Mas ilustra uma coisa maior, como a memória oficial às vezes simplifica demais, generaliza ou até comete erros mesmo. E acaba apagando nuances importantes da história e das identidades locais. Que coisa. Pensar que um monumento pode carregar uma história assim meio torta. E essa identidade da cidade, claro, não tá só nas pedras ou monumentos. Tá nas pessoas também, né? Tem gente famosa que saiu de lá, como o jogador Fred, o cantor Léo Magalhães. Sim, que levam o nome da cidade para fora. Então, pra gente ir amarrando, Teófilo Otoni fez essa viagem longa, saiu da utopia de Filadélfia, enfrentou a realidade dura, se tornou um polo econômico importante. E foi moldada pela migração, pelos trilhos que vieram e se foram, pelo asfalto que chegou com suas promessas e desafios e, claro, pelo brilho das pedras. É uma jornada que ecoa temas bem maiores, né? Essa tensão constante entre a visão inicial e o que acontece na prática. O impacto enorme, às vezes até disruptivo da infraestrutura, o papel central da migração na formação da cultura e da economia e, como a gente viu com o monumento, a importância de olhar de forma um pouco mais crítica para as histórias que a gente aceita como oficiais. Faz todo sentido. O que me deixa pensando, sabe? Se até no monumento a história pode ser simplificada ou equivocada, que outras histórias não contadas, que outras vozes que foram silenciadas, será que não estão aí, bem debaixo do nosso nariz, nas narrativas que a gente assume sobre os lugares e suas origens? Fica aí a provocação para a gente refletir um pouco. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, siga a nossa página para mais conteúdo assim e compartilhe com os amigos para fortalecer nossa comunidade.